Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações para vocês viverem de renda para sempre, pessoal. Já imaginou poder antecipar a sua aposentadoria e ainda construir um patrimônio milionário? Pois então, vocês acharam um vídeo certo, tá? Porque neste vídeo eu vou trazer aqui ações que podem multiplicar o seu capital no longo prazo e ainda te trazer uma renda extremamente previsível. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar uma estratégia infalível para que vocês consigam atingir milhões investindo na bolsa de valores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal e macetem aí o dedão no like, tá bom, pessoal? Sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa, falar sobre essas ações para viver de renda, tá? Quando a gente fala sobre viver de renda na bolsa, muitas coisas vêm na nossa cabeça. Por exemplo, aqui, tá? Eu tenho a minha carteira pública para vocês e eu tenho aqui hoje 3 ações na minha carteira: Banco do Brasil, BR Partners e Petrobras, né? Basicamente, pessoal, eu sou uma pessoa bastante concentrada nos meus investimentos, tá? Claro que isso tem uma explicação. Por que eu concentro em pouquíssimas empresas? Porque eu estou na fase de construção patrimonial. Então, consequentemente, eu não vou ficar diversificando muito. Mas é claro que quando eu tiver uma carteira maior, com mais dinheiro, com ali 1 milhão, 2 milhões, por exemplo, eu vou ter uma diversificação um pouco mais elevada, né? Consequentemente ali, ter mais empresas na minha carteira. Portanto, a minha estratégia é investir 100% do meu capital na parte de ações, porque eu enxergo que as ações, elas são um bom multiplicador de riqueza no longo prazo, podendo trazer um potencial gigantesco quando a gente olha numa lupa de longo prazo. Porque aí, com este potencial, pessoal, a gente consegue tanto aliar crescimento patrimonial e também recebimento de renda passiva, tá? E as ações, elas são um excelente instrumento para isso, tanto para você conseguir uma renda recorrente e também, por consequência, você conseguir ali um potencial de apreciação interessante na sua carteira. Até porque uma carteira com boas ações no longo prazo, pessoal, tende a superar qualquer índice de mercado, qualquer tipo de ativo. Você pode conseguir com consistência uma rentabilidade superior a 20% ao ano. Aqui, por exemplo, na minha carteira, eu já mostrei para vocês que eu consegui mais de 20% ao ano no período. Então, você imagina você conseguindo 20% ao ano, tá? Investindo ali 2 mil por mês. Claro, isso aqui é um aporte que não é da realidade de todo mundo, mas você pode adaptar como você quiser. E você faz um planejamento, você pretende se aposentar daqui a 15 anos, por exemplo. Você tem ali seus 20 anos, 30 anos, tá? E vamos ver quanto de patrimônio que você chegaria. Você chegaria em 1,5 milhão de reais de patrimônio. Olha o tanto que saiu do seu bolso e olha o tanto que veio de juros, tá? Tecnicamente, mais de 4 vezes o valor do período. Você tem uma rentabilidade de mais de 400% aqui no período. Estão vendo a importância de vocês montarem uma carteira sólida com boas empresas? A perspectiva é que você consiga uma rentabilidade bem acima da média no longo prazo, tá? Bom, a primeira ação aqui dessa lista, pessoal, são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eu acredito que ele é uma empresa tanto para quem quer receber renda recorrente, até porque ele paga dividendos com uma consistência muito boa, e também para quem quer ter um potencial de valorização interessante. Por quê? Porque hoje em dia as ações do Banco do Brasil estão muito descontadas e tem um belíssimo potencial de retorno de alavancagem patrimonial. Colocando aqui os indicadores em questão, a gente percebe que o primeiro indicador de Banco do Brasil, PVP, preço sobre valor patrimonial, já se encontra muito barato, sendo cotado em 0,67 de preço sobre valor patrimonial, muito abaixo de sua média, que costuma ficar aqui mais ou menos em 1 a 0,9. Então, se você está olhando apenas para valorizar a sua carteira, hoje você já conseguiria com o Banco do Brasil, caso ele apenas fosse cotado pelo seu patrimônio líquido, tá? Que nada mais é do que, né, o patrimônio líquido sobre o número de ações, tecnicamente é o capital dos sócios da empresa, de todos os acionistas, né, todos os ativos que a empresa possui. Então, considerando aqui, ó, 1, que é a média da empresa, dividido por 0,67, a ação tem o potencial de se valorizar
49,25%. Já tem esse potencial de valorização em Banco do Brasil apenas no curto prazo. Fora que no longo prazo, o banco já foi cotado por múltiplos até maiores, superando um potencial de alta de mais de 100% frente à cotação atual. E quando a gente olha para o indicador preço-lucro, aqui está maquiado, tá? Aqui é o preço-lucro, consequentemente, né? No curto prazo, o mercado não está precificando corretamente isso, até porque o banco deu o guidance para este ano e eles pretendem lucrar, pessoal, de 21 a 25 bilhões. Então, pegando o valor de mercado atual do Banco do Brasil, que está em 120 bilhões de reais, e a gente divide isso aqui por um lucro projetivo de 23 bi, a gente tem uma relação preço-lucro de 5,2. Perceba que está abaixo da média histórica, que é ser cotado na faixa de 6 a 6,5. Então o Banco do Brasil tem desconto. E perceba que em momentos de euforia, o banco já foi cotado até por múltiplos maiores, denotando potencial de alta de mais de 100% mediante a cotação atual. Então, se você está olhando para a valorização, aparentemente o Banco do Brasil parece estar muito barato. E para dividendos, Pablo? Olha, ele paga de maneira trimestral. Isso aqui é muito bom, tá? É uma recorrência de dividendos muito boa para o investidor, porque você sabe que, reloginho, de em 3 meses você vai receber dividendos de Banco do Brasil, tá? E o próximo dividendo que o banco vai anunciar agora vai ser lá em novembro, tá? Como ele costuma anunciar, e você já vai receber, consequentemente, um dividendo bastante interessante. E mesmo nesse ano de dificuldade que o Banco do Brasil tem passado, consequentemente ele ainda pagará um dividendo razoável para bom, ficar ali na faixa de 6 a 7%. Em anos de bonança, o banco costuma pagar acima de 8 a 9% de dividend yield, tá? Agora colocando aqui, pessoal, com os indicadores atuais de Banco do Brasil, potencial de alta. Vamos considerar aqui o múltiplo do Graham, preço justo, tá? Bom, vezes o LPA projetivo para este ano e vezes um VPA, né, valor patrimonial, isso aqui já jogando ali para o fim deste ano, a gente tem aqui para Banco do Brasil um preço justo de R$ 51. Dividido pela cotação atual, o potencial de alta nas ações é de 157%. Pegue o ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa conjuntamente, né, com o seu PL. E o Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1, simboliza que a empresa está barata. A gente precisa encontrar, obviamente, a taxa de crescimento. Então, 1 menos payout, que fica na faixa de 30, vezes o ROI médio, que fica na faixa de 15, tá? Para você descobrir ROI, basta você calcular aqui o lucro dos últimos 12 meses sobre o patrimônio líquido da empresa, tá? Então, hoje, a taxa de crescimento aqui do Banco do Brasil, na média, fica de 10,5% ao ano de forma composta. Então, se a gente utilizar um PL de 5 e dividir, né, por 10,5%, temos um PEG ratio de 0,47, denotando que o banco está com muito desconto em relação à média histórica. Isso olhando aqui majoritariamente para o indicador do Peter Lynch, tá? Então hoje o Banco do Brasil tá barato, tanto para quem olha para dividendos e também com potencial de valorização, já que no longo prazo o lucro líquido do Banco do Brasil crescer a uma taxa de 9 a 10% ao ano, o seu dividend yield lá na frente tende a ser muito alto, aliado também com um bom ganho de capital, já que historicamente o Banco do Brasil gerou até mais retorno do que o Banco Itaú. Por quê? Mesmo que o Itaú seja mais eficiente, o Banco do Brasil sempre foi uma ação largada pelo mercado e trouxe retornos maiores até mesmo do que o Banco Itaú, que é o melhor banco aqui do país, tá? Segunda ação aqui dessa lista, que eu acho que para o investidor viver de renda e construir um patrimônio milionário, são as ações da Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, pessoal, outra empresa também muito boa, está no setor de seguros. E detalhe que o setor de seguros, pessoal, ele tem aqui um ponto que ninguém cita para vocês. Ele é baixo penetrado. Então, consequentemente, o Brasil ainda não é riquíssimo em seguros, ele tem ainda um certo potencial de crescimento. E na média, o setor de seguros cresce a uma taxa de 10 a 11% ao ano de forma consistente. Então, você pode esperar que Caixa Seguridade crescerá para os próximos 10 anos, mais ou menos ali, 10 a 11,5% ao ano, consequentemente aqui, tá? E aí, será que a ação hoje está barata? Olha, após essa queda atual, ela voltou a ficar num preço interessante. Preço-lucro de 9,8, tá? A média da empresa ser negociada em 13. Então, apenas para a empresa chegar na média histórica dela de IPO, as ações já precisariam se valorizar pelo menos 32,24%. Isso apenas para chegar na média histórica, tá? E conjuntamente pagando um bom dividend yield, aí que de fato parece ser uma excelente empresa, tá?
E crescendo 10% ao ano, nem se fala. A média de dividendos, o bom de seguradoras, pessoal, é que elas pagam um payout muito alto, 80% de payout na média. Então ela paga 80% do lucro líquido na forma de dividendos, tá? E aí o lucro líquido da Caixa Seguridade, perdão, né, ia falar BB Seguridade, consequentemente este ano tem uma perspectiva de se encerrar em mais ou menos ali, né, 5 a 4,8 bilhões, tá? A gente consegue verificar o histórico de lucro líquido da Caixa Seguridade aqui no próprio Investidor 10, ela passa para a gente isso, né? Perceba ali que no ano de 2024 o lucro foi de 3,7 bi, e neste ano o lucro pretende crescer. E hoje a empresa está por 9 vezes, então você poderia ter um dividendo expressivo na Caixa Seguridade, conjuntamente com um potencial de valorização interessante. E o retorno embutido no preço da ação pode ser bom, ela crescer 10% ao ano com um pagamento de 8% ao ano, você pode ter ali um retorno embutido no preço das ações de 18% ao ano, juntamente ali com o Banco do Brasil. Então, tanto o Banco do Brasil e Caixa Seguridade pode tirar mais de 18% ao ano, né, na sua carteira de investimentos. E o bom dela é que ele é seguro habitacional. Quando tem tecnicamente baixa da taxa Selic, ela se beneficia, porque isso faz com que os clientes procurem mais, né, seguros, Minha Casa Minha Vida, para financiar os imóveis. E a Caixa Seguridade acaba se beneficiando destes pontos, né? E quando a gente está com uma Selic alta, ela se beneficia com resultado financeiro acima da média, tá? E por últimos aqui temos a CEMIG, pessoal, empresa de energia, tá? Principalmente aqui, Companhia Energética de Minas Gerais. A CEMIG, né, ela é de fato ação de energia, portanto ela está muito atrelada na parte de distribuição, 67% aqui do seu portfólio. E num vídeo que eu gravei ali recentemente sobre CPFL aqui no canal, eu falei, tá, que consequentemente a parte de distribuição é cíclica, porque depende de inadimplência, de clientes, né? Então ela tem esse risco. Mas perceba que tem aqui outras partes também que podem compensar parcialmente um momento difícil na empresa. A CEMIG é uma estatal, mas perceba que é uma boa estatal, dívida líquida muito controlada, indicadores de rentabilidade bem acima da média, ROIC, retorno sobre patrimônio investido aqui, né, já descontando a dívida, muito acima da média. É uma empresa que cresceu os seus lucros a uma taxa interessante. Então, colocando aqui, ó, menos payout médio da empresa, qual que é o payout? Esse payout está alto, mas o payout médio da CEMIG fica na faixa de 50%, tá? Então, menos 50% vezes um ROIC, tá? A gente tem que olhar para a ROIC porque ela tem dívida. O ROIC ele é o ROI já descontando a dívida da empresa, 17%. Vezes 17%, a gente tem um provável crescimento na CEMIG de 8,5% ao ano. Somado com o dividendo que fica na faixa de 9%, a gente tem um retorno embutido no preço da ação de 17,5% ao ano, lá no longuíssimo prazo. Aqui no caso, indicador do Graham, né? 22,5. Como esse ano ela teve resultados extraordinários por conta de alienação de ativos, venda de participação, a gente vai pegar um resultado consolidado, sem ter esse extraordinário embutido, que fica na faixa de 5,7. Supondo que ela cresça de 5,77 mais ali 10,5% para este ano, ela pode lucrar 6,3 bilhões. Então, consequentemente, né, 6,3 bilhões de resultado dividido aqui, né, por uma quantidade de ações na faixa de 2,86 bilhões, a gente tem um LPA de 2,22. Então, 22,5 vezes 2,22 e vezes valor patrimonial, que fica na faixa aqui da CEMIG 4, né, de 9,95, ver se ela viesse para baixo do valor patrimonial, aí que seria uma belíssima oportunidade, ao meu ver. Preço justo das ações, R$ 22,00, tá? Dividido aqui por 11,12, a gente tem um potencial de valorização de 100% nas ações da CEMIG, tá? Então ela poderia se valorizar 100% e ainda te pagar um dividendo bem acima da média, contemplando aqui os 50% de payout. Basta vocês usarem o inverso do preço-lucro. Esse preço-lucro está maquiado. Por isso que vocês têm que pegar, né, o valor de mercado atual da empresa, que é de 35 bi, e dividir por um lucro de 6,3. Aí o PL atual da CEMIG hoje é de 5,4. Aí vocês usam o inverso do preço-lucro, dividido por 5,49 vezes ROI, né? Consequentemente aqui, vezes payout, na faixa aqui de 40%. Então, de fato, né, ela pode ter ali 2,20, pegando aqui 2,22, né? E ela pagando 50% deste lucro, deste LPA em dividendos, temos 1,11. Então, dividido pela cotação atual de R$11, podemos ter um dividendo com CEMIG de 10% ao ano, tá? O que já é um dividendo bem interessante. Fora o potencial de alta nas ações,
que ela pode proporcionar, caso a ação continue crescendo ali, né, consequentemente 8,5% a 9% ao ano de crescimento. Então, isso aqui pode trazer para você um bom potencial de retorno lá na frente, tanto do dividendo e também do potencial de valorização das ações. E pegando o PL atual de 5,45 e dividindo por uma taxa de crescimento de 8,5, a gente tem um PEG ratio de 0,64, denotando também que pelo indicador do Peter Lynch a ação está barata, já que ele fala que abaixo de 1, a ação que você está comprando está barata. Então 0,64 de PEG ratio, preço justo com potencial de alta de mais de 100% e dividendos que podem superar a faixa de 7 a 8% ao ano, superando a inflação, eu acho que a CEMIG pode ser uma excelente opção e hoje está barata. E quer ver então se viesse abaixo dos R$10, aí que para mim seria uma belíssima oportunidade. E seria uma das empresas de energia que eu estou de olho, tanto por ser sólida, tudo bem que tem o Estado como acionista, mas a gente controla isso no preço. A gente paga ali um preço mais descontado e, consequentemente, acaba tendo esse risco menos elevado. E claro que a ação preferencial não tem, né, consequentemente, tag along, que é essa proteção do acionista caso o controle da empresa fosse vendido para um outro sócio, para um outro acionista controlador. Aí, se você quiser ter um pouco de tag along, você tem que ir para a ação ordinária, mas a ação ordinária ela costuma ser mais precificada. E como a CEMIG o governo pretende utilizar para receber dividendos para preencher o déficit orçamentário, e aquele risco de federalização, né, já foi ali consequentemente absorvido. Então, não acho que a CEMIG sofreria neste quesito, tá? Tem um bom free float, o Estado não ia querer se desfazer. Mas se você não quer ter risco nenhum, opte pela ação ordinária, que acaba tendo 80% de tag along e você fica parcialmente livre deste risco. Muito difícil, pessoal, empresas do Estado acabarem sofrendo vendas. É mais fácil uma empresa privada ser vendida do que uma empresa do Estado. Por isso que a gente acaba ali mesmo não observando tanto tag along, vai comprando a ação barata mesmo e é isso aí que a gente pensa para médio e longo prazo. Outro detalhe que eu acho que pode trazer um bom potencial nas ações é que mesmo com essa alta que tem acontecido na bolsa, e Bovespa tem subido, a bolsa ainda continua barata, porque o fluxo estrangeiro ainda está negativo no Brasil, fundos locais estão comprando pouco aqui Bolsa Brasil e temos também juros nas alturas. A gente engatando um ciclo de queda na Selic, todas as ações, tanto de energia, seguradoras e bancos, podem se beneficiar bastante com o ciclo de retomada da economia brasileira e, consequentemente, desse fluxo de capital ali, né, por estatística, voltando para os mercados emergentes, tá? Pessoal, então para vocês que ficaram comigo aí, eu imagino que vocês devem estar pensando agora, Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? É PEG ratio do Peter Lynch, tá? É ali preço justo do Graham, eu não sei calcular nada disso. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione tempo real? Bom, pessoal, aí eu vou trazer aqui duas oportunidades para vocês se tornarem investidores diferenciados. Vocês querem dar um próximo passo na jornada de vocês. Primeiro fator, tornem-se membros do canal, tá? Inclusive, hoje à noite, tá? Ali por volta, mais ou menos das 7, 8 horas, da parte da noite, pessoal. Não tem um horário fixo, mas eu vou soltar um vídeo novo aqui para membros do canal. E na parte de membros, já recomendo que vocês se tornem por R$19,99 por mês. Tem um conteúdo muito imersivo, com conhecimento muito mais expressivo sobre mercado financeiro. Fora que eu posto vídeo todo dia de small caps pouco faladas, com bom potencial de valorização. E ainda por cima, conhecimento bem acima da média. Tá bom, Pablo? Eu vou me tornar membro do canal, mas será que você tem ainda uma outra oportunidade, pessoal? É aí que eu mostro aqui para vocês a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia, tá? Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E perceba que ela contém mais de 100 ações que você pode analisar. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, essa planilha sofre alterações automáticas. Então, olha só que interessante o potencial que essa planilha, essa ferramenta pode trazer para vocês. Porque já tem algoritmos que fazem tudo para você. Você não tem trabalho nenhum, tá? Tecnicamente, uma ferramenta que você pode observar. Será que a ação que eu estou comprando está barata? Não pergunte para mim. Pergunte para a planilha. Olha lá, Banco do Brasil, tem todas as empresas aqui que vocês podem olhar se vocês estão comprando e está no bom preço de compra. E terceiro e melhor fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Bogle, que inclusive conseguiu uma rentabilidade superior a 40% ao ano no período. E você tem
preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link para eu adquirir esta belezura? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Então aproveita, pessoal, mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, tá? Mamão com açúcar. Então você, além de tornar-se membro aqui do canal, onde você vai ter um conteúdo exclusivo, cujo eu posto vídeo todo dia para membros com novidades, tá? Estratégias, mostro os meus novos aportes aqui na carteira. Então, vocês ficam sabendo em tempo real de tudo, ainda terão material que pode proporcionar para vocês, consequentemente, um potencial bem acima da média na Bolsa de Valores, tá? Bom, pessoal, então por este vídeo aqui é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam, tá? Vamos aí aumentar esse canal e macete o dedo no like, castigue aí o dedão no like, porque eu percebo que vocês estão curtindo o engajamento aqui no vídeo, tá bom? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!